Olá, meu nome é Carol, tudo bem? E nesse tema de hoje, depressão de idoso, eu já deixei uma teleaula explicando, né? Nós já falamos em vídeos anteriores e na tela anterior desse tópico, né? Sobre as 4 bases, né? Que nós devemos cuidar de um idoso, que devemos observar como todos, né? Uma sociedade em comum, a família, né? Que é o físico, mental, social e espiritual. E eu deixei alguns vídeos, né, que eu utilizo até nas minhas aulas VIPs, dentro do tópico depressão idoso, que é uma realidade aí, né, esquecida. Nós temos um documentário fenomenal do psiquiatra, né, e professor, mestre, né, Daniel. Nós temos mais 2 documentários, tá, sobre a depressão, né, uma realidade esquecida, um outro documentário também, que eu deixei aí para conscientização. E eu acho que nesses documentários, creio que ficou claro que nesses documentários que foram postados, que infelizmente, né, infelizmente não é falado sobre o suicídio, a taxa de suicídio, querendo ou não, na melhor idade, a idade que deveria ser mais aproveitada, né? Como eu falei na teleaula anterior para abrir esse tópico, né? A depressão ela desencadeia outras doenças, já foram provadas, né? Que é a demência, a caduquice, né? O Alzheimer e o Parkinson. E a melhor forma de combater, a melhor forma de um cuidador de idoso combater, né, essa depressão do idoso é criar uma rotina, tá? Uma rotina. Fazer com que o idoso se movimente, ele tenha uma rotina e ele se torne ser útil, né? É ouvir o idoso. Por isso que lá no primeiro tópico, quando a gente falou em humanização, a gente tem que fazer de conta que aquele idoso é o nosso pai e trabalhar esse idoso para que ele entenda que a vida dele não acabou ali numa poltrona de um sofá, não acabou em cima de uma cama, não acabou no asilo. É trabalhar esse idoso, né? Eu só estou fazendo essa teleaula para concluir esse tópico da questão da depressão. O próximo tópico é sobre envelhecência, né? Eu vou deixar um documentário sobre idosos ativos, né? No qual é o oposto do que nós vimos nesses documentários, né? É quando o idoso é ativo, que ele entende a sociedade e o ambiente familiar, ele entende que o idoso ele deve ser observado, deve ser tratado de forma diferente. Muitas vezes o idoso tem a sua independência, né? E ele consegue, como o documentário do professor Daniel falou, né? É, que o idoso ele começa a viver com qualidade e ele começa a viver com alegria, né? Ele entende o sentido da aposentadoria. Ele entende, né? Mas isso tudo depende de uma sociedade, de um conjunto familiar. E o cuidador de idoso, ele existe para isso. O cuidador de idoso não existe para medicar o idoso. Ele existe para estimular o idoso a manter e ter as 4 bases dele. O cuidador de idoso ele serve para orientar o idoso que ele tem que trabalhar o físico, o mental. Ah, o idoso é ranzinza, ele é violento, mas com calma, com paciência, você vai mudar isso no idoso. O idoso vai ter uma rotina, ele vai entender que ele pode envelhecer com qualidade. Enfim, o nosso próximo tópico é um oposto de tudo que nós vimos agora, que é a envelhecência. Seriam ações, né? São um documentário bem longo de 1 hora, mas seriam histórias de pessoas que contam de como elas vivem a vida e o melhor da vida, tá? Na sequência, nós vamos ter outros tópicos também de ações que fazem o idoso, como o idoso, né, e o cuidador de idoso pode participar para virar o jogo, né? Como nós podemos, como o cuidador de idoso, ele pode virar o jogo e fazer com que o idoso ele tenha uma
uma rotina de qualidade, que ele tenha uma vida de qualidade, que ele retome a sua vida, né? Enfim, é isso. Então, esse vídeo é para concluir, é uma teleaula para concluir o tópico de depressão do idoso e é mais é uma explicação dos tópicos que tem a seguir, que é a envelhecência, e o tópico posterior, que seria envelhecer com qualidade, tá legal? E aonde, né, no outro tópico, envelhecer com qualidade, aonde o cuidador de idoso entra, né? Porque o envelhecência é o contraposto, né? O contraposto da depressão do idoso. É o idoso que já tem aquela autonomia, que ele entende o significado da aposentadoria e da velhice. E o tópico posterior seria envelhecer com qualidade, é onde o idoso entra, né? Que ele consegue virar o jogo e faz com que o idoso dela depressivo se torne um adolescente na melhor idade, tá legal? Então vamos para os próximos tópicos dessa nossa teleaula.